CPI não condena ninguém, porque muitas vezes as pessoas acham que a CPI condena. Não condena. A CPI aponta os crimes, a CPI encaminha para o Ministério Público, e isso nós faremos. Já estou acertando com o Procurador-Geral do Distrito Federal o dia da entrega do relatório. Aí o Ministério Público apresenta a denúncia baseada nos fatos que estiverem nos autos da CPI, porque se for espuma, não tem como denunciar. E, em cima disso, virão as condenações por parte do Judiciário brasileiro. Mas é importante também a gente dizer de que nós quebramos sigilo telefônico, quebramos sigilo bancário, inclusive quando aquele cacique Sererê esteve aqui dizendo que não tinha recebido dinheiro de ninguém, nós quebramos o sigilo dele. E estamos provando que ele recebeu daquele Didi Pimenta e de outros, porque os sigilos foram quebrados. Por último mesmo, devo dizer, deputado Wellington, de percalço, que nós enfrentamos dentro da própria CPI. E agora eu posso dizer isso publicamente. Deputado Hermeto, que foi um parceiro de todos os momentos, mas o deputado Hermeto, em função de estar fazendo o trabalho que ele fez na CPI, a imprensa não sabe, eu vou revelar agora, foi denunciado e investigado. Foi pedido busca de apreensão na casa dele. Felizmente, foi negada as buscas, o ministro Alexandre de Moraes negou, investigaram e provaram que o deputado Hermeto não estava envolvido com nada do que acusaram ele. Estou falando isso pela primeira vez, porque foram coisas que eu e o relator enfrentamos, bem como eu, enquanto presidente da CPI, fui denunciado ao Ministério Público por integrante dessa casa, suplente dessa CPI, de que nós tínhamos vazado indevidamente sigilo quando nós não vazamos absolutamente nada. Mas é a luta fratricida interna que se dá no sentido de querer desmoralizar as pessoas. Tive que receber no meu gabinete 2 promotoras querendo saber quem tinha vazado e nós provamos que não tínhamos nós. Portanto, deputado Hermeto, eu quero nesse momento que revelo essa angústia que Vossa Excelência passou, hoje expressar minha solidariedade àquele ataque que foi feito ao senhor através de uma investigação com pedido de busca e apreensão na sua casa, tendo sido negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obviamente, o parecer do relator em comissão não é proposição elencada em espécie no regimento interno desta casa. Ou seja, não pode ser objeto de destaque. A decisão do presidente já está tomada de maneira autoritária. O princípio a reger, supostamente a reger a decisão do presidente é o princípio democrático, mas ele não coloca em votação. Ele toma a decisão e pronto, está tomado. Democraticamente e de maneira monocrática ela está tomada. O relator e o presidente foram denunciados porque estariam vazando dados, porque sempre tentaram desmoralizar a CPI. E isso é parte do mesmo processo. Essa manobra, essa gritaria, esse teatro que foi feito aqui hoje, ele é parte de uma estratégia de desmoralização da Comissão Parlamentar de Inquérito, de defesa do alto escalão do bolsonarismo, como sempre tiveram essa postura ao longo de toda a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, essa é a manobra. Querem implodir a CPI. Querem implodir a CPI porque, óbvio que todo mundo sabe quem são os autores, executores, financiadores do processo do dia 8 de janeiro, dia 12 de dezembro do golpismo no Brasil. Não tem como tergiversar, não tem como vacilar. Então, esses setores, o melhor resultado para eles é não ter nada. Porque qualquer coisa que apareça, bate neles, bate na porta deles, desses setores. Então, querem intimidar, gritar, desrespeitar o presidente, desmoralizar o presidente. Agora tem essa paixão inusitada, momentânea e espontânea pelo relator. Mas tudo isso é oportuno, é uma oportunidade que encontram
para desmoralizar a comissão parlamentar de inquérito. Agora é simples, o artigo 78 dá poderes ao presidente da comissão. E como já foi dito aqui, pelo próprio deputado que fez a questão de ordem, ele pode remeter recurso à CCJ. A CCJ vai julgar o recurso. Inclusive, presidente da CCJ sabe que os recursos eles têm que ser votados em ordem cronológica, tem uma fila. O dia que ele colocar esse em votação, nós vamos pedir para votar todos os recursos que tem nessa casa, porque tem muitos recursos para serem votados, porque o regimento fala que eles podem ser votados em ordem cronológica. E no meu ponto de vista, eu corroboro com a adesão de Vossa Excelência. Todas as proposições, elas podem ser alvo de emenda e destaque nessa casa. Obrigado, presidente. Milhares de pessoas contrárias ao novo governo passaram a protestar pelo país contra o resultado das urnas. As manifestações tornaram-se mais evidentes a partir do dia 31, quando grupos radicais, apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, começaram a bloquear estradas e rodovias federais e também a acampar em frente às unidades militares do Exército Brasileiro. Em Brasília, a partir do dia 1º de novembro de 2022, iniciou-se uma concentração de pessoas no setor militar urbano, SMU, mais precisamente em frente ao quartel-general do Exército, em que poucos dias transformou-se num enorme acampamento montado na Praça dos Cristais, o qual passou a ser denominado como QG bolsonarista. Os participantes do acampamento argumentaram que o movimento a que pertenciam era democrático e pacífico. Porém, defendiam ideias como cassação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com o fechamento da própria corte e intervenção militar, com Bolsonaro no poder, o que, em outras palavras, significa o retorno de uma ditadura militar. Organizados em torno de pautas ideológicas, os integrantes do acampamento justificavam sua existência com base em discursos de defesa da pátria, defesa da família, defesa da religião, da liberdade de expressão, da maneira em que se auto-intitulavam como verdadeiros patriotas. Com um complexo e engenhoso arranjo, o acampamento persistiu em frente ao quartel-general do Exército, no setor militar urbano de Brasília, por mais de 2 meses, comportando nesse período milhares de manifestantes que, de maneira itinerante ou não, frequentavam o local. A título de exemplo, em 15 de novembro de 2022, data da proclamação da República, ápice do movimento instalado na Praça dos Cristais, cerca de 100 mil pessoas estiveram no setor militar urbano de Brasília. As inúmeras tendas espalhadas pela Praça dos Cristais eram alocadas por setores de forma a se identificar áreas de cozinha, alimentação, culto, reunião e descanso. Também havia banheiros químicos, geradores de energia, pontos de recarga de celular, caminhão-palco montado em frente ao QG do Exército, além de um comércio informal variado.